Olá, turma, tudo bem? Aqui é o professor Cairo. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se você é novo ou nova aqui no canal, se inscreve aqui, tem um botãozinho, ó, inscrever-se, para você sempre receber as notificações e ficar atento aos conteúdos novos. Aqui vamos continuar nossa série do minicurso de temas educacionais com a aula de hoje sobre inteligências múltiplas de Gardner, que é um autor famosíssimo dentro da psicologia da educação, que contribui demais com a sua teoria sobre as inteligências múltiplas. Trouxe aqui 3 questões para a gente resolver, que eu vou compartilhar agora na tela. Vamos lá para a primeiríssima questão, que diz assim: a teoria das inteligências múltiplas foi idealizada pelo psicólogo norte-americano Howard Gardner. Dentre os tipos de inteligências, existe uma que preconiza a habilidade do indivíduo em compreender o outro. Está aqui a informação mais importante da questão. Em seus aspectos emocionais e se inserir com facilidade em diferentes e diversos grupos sociais. Qual é o tipo de inteligência que possui estas características? Muito bem, dentre as várias inteligências que o autor compartilha e diz que existem, que são importantes, ele traz essa daqui que fala sobre relacionamento, que fala sobre esse envolvimento com as outras pessoas. E aí é muito simples você identificar quando você tem a informação. E quando você não tem, você vai aprender isso agora, mas também existe um macete aqui, tá? Ó, toda vida que a gente fala de facilidade em se envolver com grupos sociais, compreender o outro, eu estou falando de uma perspectiva de interação. Então, anote aí, ó, interação. Para que eu me relacione com o outro, para que eu compreenda o outro, eu preciso interagir com ele. Então, essa ideia de interação, ela faz parte dessa compreensão do outro. E aí, obviamente, se eu estou falando de pessoas, tem que ser uma inter-relação com pessoas. A inteligência, então, aqui é interpessoal. A alternativa D, ó, interpessoal. Já o item B, que fala intrapessoal, está falando do próprio eu, tá? O relacionamento comigo, como eu compreendo, como eu me compreendo, o que eu penso sobre mim mesmo. Inter de interação, interagir. Pessoas, outras pessoas, tá? Interagir com outras pessoas. E aí a linguística, obviamente, não tem nada a ver, porque está falando aqui de um tipo de inteligência voltado para as questões de orador, de comunicador, né? A questão linguística mesmo, tá? E a inteligência existencial, ela está mais voltada para uma questão mais filosófica, reflexiva, até mesmo espiritual, né, de você, para onde eu vou após a morte, o que vai acontecer, existe céu, existe inferno, esse tipo de coisa, tá? Essa é existencial. Normalmente, essa inteligência, ela aparece ali em pastores, padres, pessoas que estão mais envolvidas dentro dessa perspectiva espiritual. Mas é claro que não é exclusiva para eles, tá? Normalmente a gente consegue identificar mais facilmente nessas pessoas. Mas eu também tenho inteligência existencial, você também, que talvez tenha uma vida espiritual ativa, também tem. Então as inteligências, elas perpassam por várias pessoas, né? Cada pessoa pode ter várias inteligências. Então, tá aí, a alternativa D é o nosso gabarito. Vamos para a segunda questão, que diz assim: a teoria das inteligências múltiplas foi estudada pelo psicólogo Howard Gardner como um contrapeso para o paradigma da inteligência única. Não é um tipo de inteligência na classificação de Gardner. Para você entender o enunciado da questão, acreditava-se que o ser humano tinha apenas uma inteligência, por isso que diz aqui a inteligência única, apenas uma inteligência. Só que aí o Gardner identificou o seguinte: se nós temos uma lesão em uma parte do cérebro, isso quer dizer que nós perdemos a nossa única inteligência, não somos mais inteligentes. Só que aí, ao longo do tempo, né, em suas pesquisas, seus estudos, ele percebeu que as pessoas, sim, conseguiam sobreviver e conseguiam ser inteligentes, mesmo com a lesão parcial no cérebro. Isso significa que o indivíduo não tem uma única inteligência, e sim várias. E o desafio dele foi
identificar e categorizar essas inteligências como ele fez. Na primeira questão, já vimos ali 4 inteligências, né? Existencial, intrapessoal, linguística e interpessoal. Aqui na segunda temos mais uma, tá? A alternativa A diz, ó, inteligência espacial, essa inteligência existe. E a questão está querendo, aqui não é um tipo de inteligência na classificação de Gardner. A espacial é aquela pessoa que tem aquela habilidade em se perceber dentro dos espaços. Quem dirige tem que ter essa inteligência para conseguir dobrar, para conseguir estacionar, para conseguir não bater nos carros, né, ou em outras pessoas. A naturalista também existe, tá? Na percepção de Gardner. É aquela pessoa que se identifica muito com as questões da natureza, com a área verde, com o meio ambiente, com plantações. Essa inteligência naturalista. A alternativa C, inteligência musical, também existe, e não é somente para artistas, celebridades, mas para pessoas que tenham uma conexão, uma sintonia, uma afinidade com música, ao ouvir música, ao tocar um instrumento. Então, essa inteligência também existe. Somente o D que não faz parte da classificação de Gardner, que é etérea, que aqui é uma questão mais celestial, tá? Divina. Então, tá fora aqui a alternativa D, tudo bem? Esse aqui é o nosso gabarito. Então, tranquilo identificar, né, as inteligências e você poder aí marcar essa alternativa, tá bom? Vamos para a terceira e última questão, que diz assim: com base na teoria das inteligências múltiplas de Gardner, assinale a opção correta. Essa aqui é uma questão mais teórica, tem que ter mais informação para conseguir acertar. Diz assim, ó, alternativa A capacidade ou o estágio de desenvolvimento em uma área de desempenho e as capacidades ou os estágios em outras áreas ou domínios possuem necessariamente ligação e interdependência. Errado. Eu falei isso aqui para vocês em outra questão ali acima, ficou ali nas entrelinhas, mas quem prestou atenção entendeu que eu disse exatamente isso aqui. Uma pessoa pode ter várias inteligências e, obviamente, que cada um vai se manifestar ali de uma forma diferente, né, com relação a essa inteligência, porém, elas não necessariamente têm essa ligação, essa interdependência, porque se houvesse, voltaríamos para essa mesma ideia de termos uma inteligência geral. Se existe uma interdependência e eu lesiono aquela área daquela inteligência, acabou as outras, porque elas dependem dela. Então, nesse caso, não existe isso aqui, tá? A alternativa A está equivocada. B. A inteligência é a capacidade de resolver problemas. Olha que interessante. Resolver problemas ou de criar produtos que são significativos e valorizados em um ou mais ambientes culturais. Perfeito, item B, já é o nosso gabarito. Criar produtos é criar soluções, tá? Que tenham significado, que tenham valor para resolver aquela situação. Inteligência é exatamente isso aqui para o Gardner. C. As habilidades humanas são organizadas horizontalmente. Errado. Verticalmente. Horizontalmente é naquela perspectiva mais tradicional, né? E aí voltaríamos a essa mesma ideia aqui, ó. Tá? Com a existência de uma faculdade da mente geral que articula as competências intelectuais específicas. Não, na verdade, elas conseguem funcionar exatamente porque o cérebro está dividido em várias áreas. Então, tem uma área que é responsável pelo córtex motor, da habilidade corporal, sinestésico corporal, outra área pela musical, outra área pelas questões lógico-matemática e por aí vai. Alternativa D, as inteligências específicas funcionam de maneira própria, isoladas umas das outras. E os indivíduos possuem habilidades básicas em algumas inteligências. Também não, tá? Essa aqui está equivocada, a alternativa D, tá? Essa não é a ideia, tá? Elas não funcionam ali 100% isoladas, porém, elas não são interdependentes umas das outras, tá? Fica bem atento a isso aí, tá bom? E aí, outra coisa, né? Os indivíduos possuem habilidades básicas e algumas inteligências? Não necessariamente, tá? Inclusive, nós nascemos como uma folha em branco ali, né? Nós temos apenas a habilidade da sucção.
e aí vamos aprendendo a partir de nossas experiências. Se eu não for estimulado na área sinestésico corporal, por exemplo, que é a habilidade ali, a inteligência do movimento, eu não vou conseguir desenvolver isso. Então, isso não quer dizer que eu possuo habilidade básica naquela área. Não, 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 não. Eu tenho que ser estimulado, eu tenho que aprender para aí sim conseguir desenvolver algum tipo de habilidade nessa área. Tranquilo? A alternativa B é nosso gabarito. Aqui abaixo também tem um gabarito, ó, DDB. E assim a gente finaliza a nossa aula de hoje. Muito obrigado pela sua participação. Clica no gostei se você gostou da aula. Deixe seu comentário aqui sobre assuntos que você gostaria que eu gravasse também. E não deixa de conhecer os nossos cursos, porque temos vários cursos para você aqui, preparatório para concurso público. É só clicar aqui abaixo ó, em produtos que você vai ver os nossos cursos todos online para o seu concurso público. Tudo bem? Deus abençoe vocês, muito obrigado e até a próxima aula. Valeu!